Olá, meus amigos, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos, boa noite a você que está chegando agora, ouvindo essa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Que Ele traga as bênçãos necessárias para superarmos todos os obstáculos das nossas vidas. Obstáculos esses que se levantam todos os dias. E nós temos que abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz daquele que pode nos consolar, para sentir a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, sendo assim guiados, orientados, corrigidos por Ele. Deixe que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, se faça presente na tua vida, na vida da tua família, de todos aqueles que estão ao teu redor. Desde já, peço desculpas por uma longa ausência. Tenho gravado poucos devocionais, tenho feito os devocionais da minha casa, os devocionais particular. Às vezes é necessário nós fazermos esse particular com Deus, porque é assim que o Senhor vai te reforçando, te renovando, te revigorando. E é muito gostoso você estar em espírito de oração e conversando com Deus, lendo a palavra que Ele deixou para nós, a Bíblia, essa palavra maravilhosa que tanto nos instrui, nos traz exemplos grandiosos de homens e mulheres grandiosos da história humana, pessoas que superaram todos os limites e obstáculos da vida terrena, pessoas que se ligaram de tal maneira a Deus que viram suas vidas mudadas, transformadas. Pequeno exemplo, ou grande exemplo, é a mulher adúltera que num encontro com Jesus mudou a sua vida. Uma pessoa que estava condenada à morte ganhou a vida, ganhou o perdão, ganhou a salvação naquele momento, se arrependendo de todos os seus pecados. E assim é conosco também. Eu estava num momento de transição profissional, estava mudando de setor, de serviço, e isso traz mudanças em toda a nossa vida. Trouxe momentos de reflexão, momentos de pensar um pouco na minha vida, e também teve essa festa, esse feriado, que também me colocou a pensar bastante, a refletir bastante sobre a vida. Meus amados irmãos, temos muito a conversar, a expor, porém o tempo no canal é curto, uma mensagem muito longa, as pessoas não têm prazer em ouvir, então nós temos que ser breves. E assim tem sido durante essa jornada de mais de um ano que eu venho fazendo os devocionais diários, colocando aqui no canal. Não sei se colocarei todos os dias devocionais, porém vou me esforçar para colocar ao menos 3 vezes por semana, e sempre dizendo: estou à disposição para atender aqueles que estão aflitos, que quiserem conversar, que quiserem falar sobre as coisas de Deus. Nós temos um prazer imenso de conversar sobre a sã doutrina, aquela que está na Bíblia. Não sou agregado em nenhuma igreja, nenhuma denominação, e assim Deus quis que fosse até agora, mas nós temos congregado com alguns irmãos aqui nas igrejas próximas à nossa casa, que é muito necessário estar em comunhão com os irmãos, mesmo discordando de muitos pontos doutrinários, de doutrinas, de usos e costumes, mas isso não impede a nossa comunhão, não impede que nós conversemos uns com os outros, e assim também tem que ser na sua vida. Conversar, dialogar
chegar a um consenso, mas nunca, jamais, abrindo mão da sã doutrina bíblica, aquela que o Senhor Jesus nos ensinou. Logicamente, a Bíblia é complexa. Há muitos estudiosos que estudam esse livro há anos e eles não chegam a um consenso em certos assuntos, e esses assuntos é bom evitar. Devemos fazer o nosso devocional particular, aquele momento com Deus, e Ele vai revelar para a tua vida o que Ele quer de ti. Porém, às vezes não podemos abrir para todos, pois causa dissensão, e isso não agrada a Deus. Pois bem, estávamos vendo aí algumas notícias desse final de semana. Como é triste, meus irmãos. Como é triste ver a degradação humana. Como é triste ver a falta de respeito com a religiosidade do outro. Como é triste enxergarmos que o ser humano não respeita o seu próximo. E isso não estou falando apenas de uma parte, estou falando de todas. Há ímpios, pessoas do mundo, mundanos, que por falta de crer, de ter fé, ou às vezes ter uma fé diferente daquela que nós conhecemos como verdadeira, e sabemos que ela é a verdadeira fé, a fé em Jesus Cristo, cometem atos que muitas vezes nos aborrecem. E os irmãos já devem saber do que eu estou falando. Porém, a controvérsia também é verdadeira. Ou seja, a outra parte, a outra versão também é verdadeira. Evangélicos que se dizem cristãos, proclamando o ódio a todas as pessoas. Amados, a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta é contra as hostes da maldade no plano espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra demônios, potestades, principados. Então nós vemos pessoas se levantando e falando tanta besteira, proclamando ódio, a guerra, uma guerra de fé, uma guerra em que uns travam batalhas oratórias com os outros, esbravejando, amaldiçoando, maldizendo, e isso não é bíblico. Devemos compartilhar das ideias pecaminosas? Não. Devemos aceitar que essas ideias entrem na nossa casa? Não. Mas nós também não devemos nos exaltar. Devemos falar da palavra, do Evangelho. Devemos firmar a nossa posição como homens e mulheres de Deus que querem o bem de todos. E é com tristeza que às vezes eu vejo isso acontecendo nas redes sociais, homens e mulheres que se dizem cristãos, religiosos em sua maioria, defendendo a sua denominação, o seu ganha-pão. Porque quem somos nós para defender a palavra de Deus? É ela que nos defende, é ela que nos orienta, é a palavra que nos capacita, é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus deixado para nos consolar, que nos mantém firmes e fortes na fé. Quem somos nós para bater no peito e dizer que é mantenedor de alguma coisa? Cuidado, meus irmãos. Os lobos se apresentam. E ao invés de ficarmos olhando para fora do cristianismo, olhamos para dentro. Vejamos as mazelas trazidas para dentro do seio da igreja do Senhor.
E não digo igreja como denominação, mas sim igreja como uma posição santa que o homem e a mulher de Deus têm que ter. A união, a confraternização, a comunhão dos santos é o que forma a verdadeira igreja. Se você quer fazer parte dessa igreja, o primeiro passo e mais importante é aceitar a Cristo. Aceite a Jesus ainda hoje na tua vida. Faça parte dessa grande família cristã. Que nem os Neros, os imperadores de Roma, nem os ataques vikings na Europa, nem nenhuma força humana foi capaz de dizimar. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. E sendo assim, esse Deus que nós conhecemos jamais perdeu uma batalha sequer. Nós, às vezes, estamos fracos, desapercebidos e muitas vezes acabamos nos entregando na mão do inimigo. Mas o nosso Deus, em tempo oportuno, vai lá e nos resgata. Resgatando um soldado, curando, tratando das suas feridas e trazendo ele novamente para a frente de batalha. É assim que é, simples e puro desta maneira. Para não me alongar muito nesse primeiro devocional, depois de um bom tempo meditando na palavra, vou ler para que nós possamos refletir, e foi onde eu estava refletindo, na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 10, dos versículos 14 ao 21. Fala sobre a idolatria e culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. As sacrificam não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Se essa palavra te tocou de alguma maneira, busque a reconciliação com o nosso Deus através de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo. Reconcilie-se ainda hoje, pois nós não podemos participar da mesa do inimigo da nossa alma, dos demônios, se já somos participantes da mesa do Senhor. A mesa está posta. Escolhemos então o melhor para a nossa alma, a mesa do Senhor, a comunhão com os santos. E os santos são aqueles que promulgam a mesma fé que você e eu. Não te pergunto se você é evangélico, católico, mas pergunto se você é cristão. Se você acredita que Cristo é o único e potente Salvador das almas humanas. Se pergunte em quem tu tem crido. A festa que passou há poucos dias, com certeza é a mesa de Satanás. Festa da carne, onde o pecado impera em todas as instâncias. E dessa mesa, nós, aqueles que querem se chegar a Deus e salvar a sua alma, não devemos participar.
É simples dessa maneira. Busque ainda hoje se reconciliar com Jesus e cooperar, comungar, estar em comunhão com as pessoas que proferem a mesma fé que a sua. Em tudo dai graças ao nosso Deus. Em tudo louve ao Senhor. Me perdoem pelo áudio longo, mas eu tinha que me justificar o porquê desses dias afastado. E voltemos a fazer os nossos devocionais, as nossas lives, preparando a nossa vida para ser entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a tua casa, o teu lar. Que o Espírito Santo de Deus te inspire a buscar a salvação da tua alma e também oferecer àqueles que estão à tua volta. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, meros pecadores. E essa misericórdia Ele usa em todos nós, pecadores que somos, mas arrependidos dos nossos pecados. Eleve teus pensamentos ao alto. Glorifique ao nosso Deus. Somente a Ele adore. Em tudo dai graças a Deus. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.